Olá, vamos empezar. Buenas noches e bem-vindos a esta charla técnica, gestão de riscos em projetos, conceitos e aplicação com Primavera Risk Analysis. Estou muito contente e agradecido de termos aqui com nós outros nessa noite muito especial, né? Noite de Mércoles. Sou Gleidson Gonçalves e hablo em nome da Saleto Edu em Brasília. Eu tenho como invitado especial e graças pelo convite, o senhor Alfonso Kaiser. É, antes, antes de conversarmos e invitarmos acerca dessa letra Edu, né? Saleto Edu é uma organização educativa vinculada a Saleto em engenharia de serviços, com mais de 18 anos de experiência em engenharia e construção. Oferece formação prática e teórica em gestão de projetos, eh, seguridade laboral, liderança, com o tema conhecimento e experiência que generam engenharia, ok? Um pequeno disclaimer, descargo de responsabilidade. Os valores, né, custos, prazos, durações, descrições de atividades em neocronograma, nomenclatura de CAPEX, nomenclatura de paquetes ou códigos são valores e dados fictícios utilizado unicamente com fins didáticos de capacitação, para capacitação. Saleto e nos outros não há se responsável de nenhum dano causado diretamente ou indiretamente por o incumprimento de esta nota. Eu vou a mostrar-te alguns exemplos ao longo de nossa charla, entre custos, prazos, entre descrição de apresentação sobre meramente fictícios, são dados fictícios, ok? É, por favor, Alfonso, pode apresentar-te? Ok, perfecto. Hola, Ok, muy buenas tardes a todos. Soy Alfonso Kaiser, ingeniero naval, MBA, magíster en ciencias. Soy certificado en portfolio, programa, proyecto y riesgo por el PMI. Y además soy certificado ISO 21500, que es de proyecto. Además hago clases en distintas universidades en Chile y en Latinoamérica. Y ahora me desempeño básicamente en Infosys, que es una de las tres empresas más grandes del mundo en servicios de ingeniería del ámbito de las tecnologías de la información. Eso, tengo más de oh, 30 años gracias, en proyectos, así que gracias. Eu sou Gleidson Gonçalves, engenheiro de produção e especialista em planificação com experiência em minéria, subterrâneo e céu aberto. O CAPEX acima de 500 milhões de dólares. Eu sou também professor em PUC, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, e experto em metodologias como FEL, AWP e Lean Construction e Primavera P6, Primavera Risk Analysis.
y yo hablo de Belo Horizonte, Brasil. Ok? Esta charla é um momento, um espaço aberto para todos aprenderem, trocarem conhecimento acerca de gestão de riscos em projetos, ok? Eu gostaria que vocês apresentassem de forma informal, donde hables, qual projeto e como ficou sabendo pela nossa charla. Ok? Bueno, deja comenzar aquí, ¿no? Ok, Por lo menos en la orden de las figuras, ¿no? que aparecen ahí. ok. Mi nombre es Mario Zurita, ¿no? Zurita. Muy conocido como Zurita. Eh, trabajo en área de construcción. En febrero de este año cumplí 30 años en área de construcción y montaje. En el área de planeamiento, trabajo ya a 14 años. 14 años. Estoy actualmente aquí en el puerto de Iguazú, ¿no? Que queda aquí en el estado de Río de Janeiro, ¿no? En una construcción de tanques que van para óleo marítimo, ¿no? Óleo que es utilizado en grandes buques, ¿no? ¿No? Para motores de grandes buques. Trabajo con la empresa Nipran, ¿ok? Ya es mi tercera vez en esa compañía, ¿no? Aquí en Brasil he trabajado en dos empresas prácticamente, la Monchicaome y Nipran, ¿no? Y también ya he actuado también en trabajos de mi país y también en otro país más, ¿no? Como digo, yo trabajo a 30 años en esta área. Comencé desde como un montador mecánico, ¿no? Y actualmente trabajo como supervisor de planeamiento. Ok. Bien, Bem-vindo. Graças. gracias. Graças. Gabriel? Buenas noches, yo soy Gabriel, yo trabajo actualmente en una empresa de mineración, minerio de grafite. Nós estamos en la fase de desenvolvimiento de los proyectos. Nosotros tenemos dos proyectos en andamiento para a construção de duas plantas de grafite em Brasil. Ok, graças. Graças. Bem-vindo. Ricardo? Buenas noches a todos, soy Ricardo, ingeniero civil. He trabajado en Infraero-Aeropuertos brasileños y también Vesco Ingeniería, una oficina de proyectos, de evaluaciones y peritajes. Y claro, para compartir todo eso con gestión de riesgo. Ok. Bem-vindo. Ricardo Marim? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ricardo Bien. Marín. Hola, Alfonso. ¿Qué tal? Tanto tiempo. Ubico a Alfonso, trabajamos muchos años aquí en telecomunicaciones. Bueno, yo trabajo hace más de 30 años en telecomunicaciones. He trabajado en empresas como Claro Chile, como Smart con PCS y también en el rubro minero, PCInet, y también viendo proyectos de integración de tecnologías móviles. Trabajaba en el proyecto Codelco con Telefónica y también viendo algunos otros proyectos en minería de implementación de radiofrecuencia y de fibra óptica. Ok. Graças. Bem-vindo. Gracias. Graças. Eu vou a seguir. Muito bem. ¿Qué son los riesgos en proyectos?
fundamento da gestão de riscos, eventos incertos que podem afetar positivo ou negativamente os projetos. Em gestão de riscos, temos que ter muitas conversas, brainstorms em vários segmentos, várias pessoas, porque pessoas com experiência em várias fases de projeto podem contribuir das identificações de riscos. Alfonso, poderias contribuir da definição de gestão de riscos acerca de projeto? Oh, tú hablas no mute. Básicamente, como se dijo anteriormente, la gestión de riesgo y el riesgo en sí es un evento incierto. Esos eventos inciertos pueden ser positivos y negativos, pero siempre deben estar vinculados al proyecto. O sea, cuando no me afectan directamente mis riesgos, no los considero. Lo que sí, básicamente, cuando hay algún riesgo que de manera tangencial o secundaria o indirecta me afecta, normalmente se escala. Todo el resto de los riesgos se gestiona. ¿Y qué es gestionar? Bueno, gestionar es intentar que ese riesgo me afecte lo menos posible si es negativo y me afecte lo más posible si es positivo, obviamente. Entonces, en la gestión de riesgo lo más importante es poder identificar aquellos riesgos que sí me afectan, porque no cuesta nada, primero, estar ciego con respecto a los riesgos, y segundo, no cuesta nada con identificar riesgos que en realidad no son de mi responsabilidad. Oh, gracias. Que es la gestión de riscos, processo sistemático para identificar, analisar, controlar os riscos, antecipando problemas e melhorando a confiabilidade do cronograma. Gestão demanda muito controle, monitoramento. Os riscos são eventos incertos ou condições que sim ocorrem, podem ter impactos positivos ou negativos. E um ou mais objetivo do projeto se classifica como ameaças que devem ser gestionadas afetando negativamente as metas do projeto como oportunidades que devem ser aproveitadas, impactando positivamente ditas metas. Quantificar os riscos ajuda as partes interessadas a antevenir problemas, como Alfonso falou. São eventos incertos e no papel do planejador, como Zurita já trabalha bem como planejador, o papel de planificador é antecipar problemas e desenvolver ações de custo efetiva que responda estrategicamente, además de contribuir à la criação de uma programação mais realista com alto grado de confiabilidade. Por isso, temos simulações em software e também identificação de riscos para termos a programação, a cronograma, a custo, com alto grado de confiabilidade. A gestão de riscos é o processo de identificar, analisar, controlar ou minimizar os riscos do projeto. Se trata sistematicamente de evaluar as incertitudes
sobre lo que el proyecto logrará en lo que espera en su execução e especialmente no futuro, é o plano futuro. A gestão de riscos do projeto em uma empresa consiste em 6 passos. Planificar a gestão de riscos, o plano onde cumprir, identificar os riscos, realizar as análises qualitativas de riscos, realizar as análises quantitativas de riscos, planificar as respostas a los riscos e controlar os riscos. A etapa de controlar os riscos é subestimada em muitos projetos, porque eles quantificam e identificam os riscos para com contingências e aprovação de projeto, mas depois de projeto estar em evolução, não controla os riscos. Isto é uma falha que vocês não podem ocorrer em seus projetos. Eu recomendo que vocês monitorem os riscos sistematicamente ou periodicamente, uma vez por mês ou a cada trimestre, a cada quarter, para verificar se os riscos aconteceram ou não. Pode contribuir um pouco, Alfonso? Sí. Acerca... Sí, por supuesto. Básicamente, lo más importante del proceso de la gestión de riesgo es que tiene que ser un proceso que pueda ser repetible. Nunca vamos a poder identificar todos los riesgos, pero es mejor tener algo identificado que no tener nada. O sea, si yo tengo en la mano, por muy simple que sea, no voy a andar apagando incendios como bombero después. Lo más importante es que cuando yo gestiono los riesgos, de alguna manera estoy adelantando el trabajo que después se me podría presentar y no voy a tener el tiempo de realizar, ¿sí? En este proceso principal, el primer insumo es la identificación de los riesgos, pero antes de eso está la planificación. Yo tengo que establecer, primero que nada, el marco que voy a usar, o sea, cómo voy a ejecutar la gestión de riesgo, cuál va a ser mi análisis cualitativo, cuál va a ser mi matriz de riesgo. Posteriormente, cómo voy a usar yo las herramientas, por ejemplo, el Risk Register. Finalmente, tengo que establecer en cada uno de los procesos aspectos claves. Primero, la identificación, después el análisis cualitativo, que es el primer análisis y es muy simple, y posteriormente los análisis cuantitativos. Estos análisis cuantitativos hay muchos tipos, desde simulación de Monte Carlo, pasando por PER, pasando por muchas otras técnicas y herramientas que podemos utilizar para darle un valor, un peso, y poder determinar cuál es el más complejo y cuál es el menos complejo con respecto a su capacidad de afectar o no mi proyecto para bien o para mal. Pero también hay otros aspectos muy importantes, por ejemplo, a veces es mucho más importante, más que el peso, es la rapidez con que yo pueda reaccionar. Y también acá hay un aspecto muy distinto entre cómo yo gestiono cada uno de los proyectos. Finalmente, tenemos que diseñar una estrategia y esa estrategia tiene que ser compartida por todos para que posteriormente podamos generar la respuesta y, obviamente, monitorearlo. Pero este proceso no termina una vez que yo hago esto. Este proceso es continuo a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Yo no puedo identificar y después sentarme y esperar. Yo tengo que estar continuamente identificando. Es como que yo fuera manejando y miro una vez para el lado y no miro más para el lado. No,
cuando yo voy conduciendo un automóvil, yo siempre voy mirando al lado. Estoy atendiendo a las condiciones que se me presentan, a los riesgos. Lo mismo ocurre en el proyecto. En el proyecto usted tiene que ir mirando hacia los lados, tiene que ir viendo si el auto de adelante frena o no. ¿Sí? Eso. Gracias. De planificação de los riscos é definir parâmetros, pesos de influências e fatores de riscos, CAPEX, prazo, seguridade, meio ambiente, reputação, qualidade, entre outros. É o processo identificar os riscos, documentar causas, probabilidade, impactos e responsabilidade em cada risco. Ou vou a seguir. Eu vou falar um pouco de Primavera Risk Analysis aplicada a projetos. Primavera Risk Analysis é uma ferramenta desenvolvida para compreender os riscos e facilitar sua gestão. Eu vou abrir de Primavera Risk Analysis. É uma solução Oracle. Muito bem. O software podemos fazer um schedule validation, validação de cronogramas de planificação em sua maturidade. Eu tenho também o Primavera PCs, um exemplo prático contendo um cronograma específico de montagem de estruturas metálicas em uma zona industrial, onde o cronograma desenvolveu engenharia, aquisição e construção, engenharia, detalhe de estrutura metálica. Este exemplo de uma estrutura, montagem de plataforma de estrutura metálica em um entorno industrial, em uma área industrial, genérico, onde podemos validar o cronograma, identificar os riscos e vincular os pacotes e atividades do cronograma com os riscos. O cronograma típico de construção clássico EPC, Engineering, Acquisition and Construction, and aquisição de serviços, aquisição de materiais, fabricação e entrega, construção com sua movilização e a montagem de lá estruturas industriais, detalhe e engenharia de las estruturas, de la aquisição da engenharia, aquisição da montagem, aquisição de materiais, fabricação e transporte de las estruturas ao sítio. Eu tenho um exemplo com prazos e CAPEX estimado para o projeto, e valores para engenharia, valores para fornecimento, fabricação e valores para montagem. Esto é um cronograma com recursos de materiais, mão de obra e recursos de
Progresso físico em software da Oracle Primavera PCs. Ok? Em caso prático, vamos validar o cronograma, fazer um check validation, e o PRA, o Primavera Risk Analysis, proporciona análises completo de custos e riscos do cronograma ao largo do ciclo de vida do projeto, además de técnicas sensíveis para determinar planos de contingência e resposta a riscos, assim como para informar os níveis de confiança em o êxito do projeto. O software inclui funcionalidade para qualificar e quantificar os riscos de um projeto e, mediante a comparação analítica de cenários, estabelece um cronograma e pressupõe do projeto como mais confiáveis. Em fase de planificar os riscos, definir identificações, alguns exemplos, identificar os riscos, realizar análise qualitativa em combinação de probabilidade e impacto, e acerca de matriz de 5x5, matriz de probabilidade e impacto, eu gosto de identificar nesta figura o que é um risco com alta probabilidade e baixo impacto, low risco, e um risco de baixa probabilidade e baixo impacto. Isso é uma ideia para proceder na análise qualitativa do risco. Temos risco de baixa probabilidade, porém alto impacto. E temos risco em alta probabilidade e alto impacto. O desafio que vocês em seus projetos tragam em secções de identificação de riscos, quais riscos de alta probabilidade e alto impacto, baixa probabilidade e alto impacto. Todos os riscos são importantes. Muito bem. O software, ele trabalha com simulação de Monte Carlo. A simulação de Monte Carlo é a única solução prática disponível para o modelado estatístico de riscos. É amplamente utilizada em todas as soluções computacionais oferecidas no mercado. Primavera Risk Analysis possibilita as ferramentas necessárias para modelar riscos e analisar seus impactos em los custos em o cronograma, com fim de mitigá-los em o processo, eliminar grande parte de la incertidumbre e a gestão de projetos e portfólios. O método Monte Carlo ha sido utilizado durante muito tempo como forma de obter aproximações numéricas de funções complexas em las que nos é viável. Esse exemplo de simulação Monte Carlo acerca de estimar o volume de um lago com várias probabilidade estatística para estimar o volume. E em projetos temos volume de experimento, de tempo, time, e as interações.
em suas análises triangulares. Em El exemplo, eu vou exportar o cronograma e importar a Primavera Heurística Análise. Podemos abrir o Primavera do Share, ou se o cronograma está em Microsoft Project, pode abrir também em Primavera PC, Primavera Risca Análise. O software ele aceita duas opções: Primavera PCs em formato Share e Microsoft Project em formato MPP. Eu vou pegar formato Share. Eu estou importando o Share. Valido options Plane Units em dias, 8 horas. Mantenho a estrutura organizada, EDT, estrutura de trabalho com lá WBS, Work Breakdown Structure, organize conforme EAP, EDT, estrutura de tópicos do próprio Primavera. Em Primavera, estrutura de tópicos, essa estrutura de tópicos WBS, General, Engineering, Acquisitions, Construction. La aquisição de engenharia, aquisição de fabricação de estrutura, aquisição e montagem de estrutura, fabricação, construção com mobilização e áreas de construções. Eu posso importar mais de cronograma, então podemos deixar Task ID conforme o ID do projeto. Pode deixar ou não. É uma preferência. Após importar, salve save as de plane do projeto. Então, temos o cronograma em las mesmas durações, em los mesmos custos. Observem lá o valor, perdonem que não dá para dar zoom. Se precisar de aumentar na tela de vocês, pode dar um zoom, ok? Segurando com Ctrl, dá um zoom pelo Teams. Temos no Primavera P6 os valores, valores fictícios, disclaimer, los valores, custos, prazos, durações, descrição de atividade em neocronograma, nomenclatura de CAPEX, nomenclatura de paquetes e SCOD, que são valores de dados fictícios. Pois bem, os recursos do Primavera P6 são os mesmos em Primavera Risk Analysis. Plane Resource. Los recursos são os recursos de Primavera P6. O mesmo cost unit, mesmo custo unitário que foi cadastrado no cronograma. É muito importante que seu cronograma tenha
integridade, que ele tenha sido construído de forma correta. Não adianta a gente fazer uma análise e o cronograma está furado. Zurita, você que conhece muito cronograma, compartilhe conosco um pouco da sua experiência sobre verificar cronogramas do Project e depois ver cronogramas de contratos e o que isso é risco em grandes contratos dos que você já participou. Bom, bueno, actualmente estoy en un contrato que también utiliza el primavera, ¿no? Aquí como saben, ¿no? Las principales herramientas para iniciar un cronograma cuando encierran un contrato, ¿no? Normalmente el cliente, él define y los marcos, ¿no? Así, los principales acontecimientos, ¿no? No, es una forma que ellos utilizan para cercar la duración del contrato. ¿Ok? También cuando al hacerse un cronograma, también tú tienes que atender dos personas. Una, el cliente, no, porque el cliente él quiere ver un cronograma que va a atender los plazos y las fechas establecidas. Y tu cliente, que es la empresa que te contrata, ¿no? Quien paga tu sueldo, ¿no? Que tú tienes que hacer un cronograma que sea ejecutable, ¿no? Posible de ser hecho, ¿no? O sea, y las metas puestas mes a mes. Una vez ya establecido un cronograma, ¿no? Y el cliente validando, ¿no? Salvan lo que llaman a línea de base, ¿no? Ahí Sim. queda congelado, ¿no? Y a partir de ahí uno monitora, uno tiene que estar acompañando, ¿no? Y como digo, durante todo el emprendimiento, el proyecto en sí, tú tienes que atender dos personas, ¿no? El cliente que tú tienes que cumplir y las metas, los avances estimados por el cronograma, y también esos avances tiene que dar facturamiento para la empresa, ¿no? O sea, la empresa va a tener costos, uno necesita analizar, ¿no? Lo que será ejecutado en el periodo, ¿no? Sea de una semana, una quincena o un mes, además de dar avanzo, tiene que dar un retorno para la empresa, ¿no? Por ejemplo, aquí donde yo trabajo, lo que los dueños son inversionistas. Para ellos no tiene mucha importancia el avance. Es si lo que estamos haciendo, ¿no? Está dando más dinero para del gasto por mes. Ya el cliente no quieren saber si la empresa tuvo más gasto, quieren saber que la empresa está avanzando dentro de las curvas, De ¿no? prazo. Sí, De prazo. ¿no? Entonces uno tiene que ¿no? Agradar a ambos lados. No, es por eso que uno así semanalmente, aquí en este caso, ¿no? Es hecho semanalmente un análisis, ¿no? O sea, como digo, o sea, ¿qué pide el cronograma, ¿no? Haciendo un filtro, tú vas a tener una relación de actividades. Esas actividades van a dar el avance necesario. Uno, haciendo esas actividades va a dar el facturamiento necesario que la empresa necesita mes a mes, ¿no? Ese es el tipo de acompañamiento que nosotros hacemos aquí semanalmente. Ok, gracias. Em Brasil, isto se denomina apetito pelos riscos. É apetite ao risco.
se é o drive, né, se é o motor, o que impulsiona o projeto é o custo ou é o prazo. Graças. Temos que validar o cronograma para comprovar a integridade do cronograma. Enlacem as atividades predecessoras, sucessoras, restrições em las atividades. Não tem como levantar todos os riscos e o cronograma já está furado. O cronograma já é perdido. Então, vocês, ao importar o cronograma para o Primavera e Canales, temos que fazer um check validation, um check schedule. Eu faço visual primeiro, principalmente questão das datas. Olhei no cronograma, seja no cronograma no Project, Microsoft Project, ou no cronograma no Primavera P6, eu verifico se a data de conclusão, a data de fim, é a mesma. 16 de dezembro, em exemplo, e é o valor R$8.643.400. E é o mesmo valor. Então, lá a importação está ok. Procedemos em report, room, check, room, schedule, check. Primavera, risk analysis, schedule, check, report. Total de atividades, 55. E é possível verificar restrições, constraints, atividade aberta, open e embedded tasks, atividade fora de sequência, out of sequence update, broken logic, e outros. Por ser um cronograma didático, ele está com todas a integridade do cronograma, ok. Porém, vocês precisam verificar a integridade do cronograma, sempre, para poder associar os riscos no cronograma. Após validar, vamos fazer uma triangulação de durações, mínimo duration, mais provável, e uma máxima duração. Pode ser feita manualmente ou podemos usar o software. Risk, duration, quick, risk. Atribuindo um percentual para menos, um percentual provável e um percentual para mais. Como exemplo, vou deixar numa distância de 10% para menos e para mais para cada duração. Aqui ele já faz a primeira simulação para cada atividade, quanto a triangulação, quanto para menos e quanto para mais. Aquí una pregunta. Sí. ¿Puedes ponerte de nuevo donde estaba la triangulación, por favor? Perdón. ¿Puedes ponerte de nuevo donde estabas haciendo la triangulación? Sí. Ponte ahí, donde está el software, donde tú le ponías la triangulación, por favor. Sí. Y acá hay un aspecto muy importante, porque normalmente las personas no saben si poner una triangular o no, porque normalmente uno ocupa, desde que ocupa un OPERT o otro, siempre uno ocupa una teoría de los tres de los tres factores, el más probable, el pesimista y el optimista.
¿ah? En general, si yo tengo esos tres valores, ocupo la triangular, siempre. ¿Por qué? Porque es la que me da una distribución de probabilidad más acotada, porque los tres valores son conocidos. Pero ¿qué pasa si usted no tiene esos valores tan conocidos? Te puedes poner ahí donde estaba la triangular, donde uno escogía la distribución. Sí, Ok. donde escogía la distribución. Porque es súper importante, porque de repente hay pequeños factores que sí afectan. En una distribución de Monte Carlo, donde uno hace 100.000 iteraciones, la realidad es que no les va a afectar mucho. Pero si hacen menos iteraciones, puede que sea relevante la distribución probabilística que ustedes le den. ¿No está donde tú estabas recién, por casualidad? Sí, sí. Porque ahí donde estaba la triangulación. Remaining duration, a duração estimada no cronograma. Sí, cualquiera de las dos. Nós já estimamos no cronograma. E lá triangulazione, nós temos, pode fazer de forma manual, ou o próprio software ele pode estimar valores para menos ou valores para mais. Exatamente. E nesta coluna, manual? Puedo. E nesta coluna, exemplo, fabricação de estruturas metálicas. Prazo de cronograma, 120 dias. Porém, Zurita ou Ricardo, você fala de qual município? Sim, hablo de Brasília. Brasília. Em seu projeto há fornecimento de estrutura metálica? Sí, muchas veces. Y es adelantado los pagos para que se hace la fabricación de toda la estructura de las piezas y después pagamos cuando está en el sitio. Ok. No caso hipotético, 120 dias, quanto que poderia estimar de forma manual? O mais provável, 120 dias. Sim. Agora, quanto que você acha que ele pode antecipar dos 120 dias? Ou quanto que, na sua experiência em prática, o quanto que isso pode atrasar? Para a gente colocar o mínimo aqui. de 90 e o máximo de 240. Ok, Alfonso. Y ahora, ¿qué el software te tiene que decir ahí cuando tú lo pusiste antes también te decía triangular? Sí, trianguló. Pero el software te decía... Trianguló duración. Sí. Depois do roll risk e peraí, já solamente duración. Sí. Quédate ahí, por favor. Quédate ahí. Ok. Interação em Monte Carlo. Estatística. Sem nenhum risco identificado, apenas com duração mínima e máxima provável. Lo que estás haciendo nosso aquí, projeto estás haciendo, sí, estadísticamente estás haciendo una distribución beta. Interação em Monte Carlo. Sí. Lo que pasa es que antes o prazo tú pusiste había de fabricação estava 120 dias e o projeto até 16 de dezembro. Agora, uma opção, eu pegar fabricação, aumenta, ok, deixa eu colocar agora, opa, apertei errado. Ok, bueno, a lo que yo me refería, dame un minuto, lo que pasa es que cuando uno aplica PERT, normalmente le pone una curva de distribución beta. Cuando uno aplica los tres vectores puntuales directamente sobre la simulación de Monte Carlo, lo que uno está haciendo una distribución triangular. ¿Ah? Pero cuando uno no tiene esos datos, lo que hace, le pone una cuadrada, porque la cuadrada tiene igual distribución en todas, porque uno no sabe cuál puede ser a veces la más probable. Entonces uno tiene un valor máximo, un valor mínimo, y ahí debe poner cuadrada. Es uno de los datos
para que tengan mejores aproximaciones en el caso que corran la simulación de Monte Carlo después, ¿sí? Entonces, Sí. cuando tengan buenas aproximaciones, pongan triangular. Cuando tengan no tan buenas aproximaciones y tengan valores genéricos, por ejemplo, máximo y mínimo, pongan cuadrada. Y por último, si no tienen mucha idea de cuál, pongan una distribución normal para hacer la simulación, que el software se lo permite. Eso nomás. Ok. É bom conversar e perguntar em cima de cada atividade. De forma determinística, era provável o cronograma terminar em dezembro, e só uma análise e uma triangulação, a P80, o projeto vai para abril. Isso é uma estimativa de atraso. Em gestão de risco, vamos deixar na simulação uma triangulação para todas as atividades. Vou deixar 10% aqui em cada uma. E prosseguimos com a identificação de riscos. ¿Puedes ir una atrás, por favor? Cuando hiciste justo eso, ahí salió la distribución. Saiu. Sim. Que aqui teríamos, podemos voltar, 90 e 240. No, lo que hiciste recién cuando salió el menú desplegable. Exactamente lo que hiciste recién. Não entendi? Como? ¿Puedes repetir lo que hiciste recién para hacer esa simulación? Lo que hiciste recién. Sim. Para que atribuem todas as atividades Eso. De forma completa, de cima e embaixo do cronograma, em todas as atividades, a triangulação para mínimo, máximo e mais provável. Podemos colocar... ¿Puedes parar ahí un poco? Ya, mira, Sí. Donde dice distribución, anda donde dice distribución. Triangular o sí, eso, uniforme. Eso. Ahí está lo que yo te digo. Entonces, el beta opert esa beta opert normalmente es la distribución que es la mejor. ¿Ah? Pero ábrela de nuevo. Después tú tienes una triangular donde tienes 3 valores buenos. O está la uniforme cuando no tienes una idea de cuál es la distribución. Y por el otro lado, dame uno más, por favor. Y enhanced es la cuadrada, ¿sí? Cuando tienes menos información todavía. Pero mi opinión es que ahí trata de ocupar beta opert, que por lejos es la mejor, sí, exactamente. Eso era. Ok. Identificação de riscos. Risk Register. Podemos usar um padrão de registro ou um template já configurado no projeto. Teremos análise qualitativa e quantificativa. Identificação de riscos. Recomendo riscos identificados de forma alfanumérico, códigos para os riscos, se são, vou colocar aqui, R1, risco 1, se é oportunidade ou ameaça, o título do risco é uma descrição detalhada em sua causa e efeito. E a probabilidade mínimo, médio, alta de ocorrer, probabilidade, e seja custos em
e impactos em cronograma, em custo, em performance ou outros. Una pregunta, ¿tú le puedes ajustar la cantidad de valores que tenga para la probabilidad a 5 por 5? Sí, La mejor sí, matriz cinco, por lejos es la que está 5 poniendo por acá 5 5, por 5. Y 5 lo por otro, 5, sí, ok. lo otro Outro muy também. favorable, un minuto, lo otro muy favorable aquí, si puede minimizar lo que tienes ahí, el read score, por favor, si lo puedes minimizar un momento. Quiero ver lo que está abajo de esto, abajo del read score. ¿Puedes minimizarlo? No. Cancel. Eso, ahí. Ah, no, sácalo. Lo que pasa es que es muy importante dentro de los riesgos, cuando tú tienes el registro de riesgos, sirve mucho para poder presentar los riesgos. Entonces, es muy importante tener dos cosas. Puedes bajar el risk scoring para ver lo que está atrás. Can you erase the risk scoring to see the screen that is behind the risk scoring? Can you erase that with X? Save on OK and OK and erase that, please. OK. ¿Por qué? El registro de riesgo es muy importante porque sirve para mostrar tus riesgos. Por eso, cuando tú tengas el title del riesgo, tienes que ser corto, muy corto para poder presentarlo, para poder entenderlo. Pero abajo de eso está, a mano izquierda está el causa. ¿Puedes correr un poco el risk scoring? El risk scoring pueden correrlo para la derecha, no, sacar eso, sácalo para la derecha, por favor. O hacia la derecha abajo mejor, para que se pueda ver todo el plano. Lo que pasa es que quiero buscar lo que está atrás. Yes, el risk register. ¿Cuál es lo importante acá? Lo importante acá es que estos tres cuadros que está cause, description and effect tiene que ser muy bien y aquí no pueden omitir y este está basado en algo que se llama el metalenguaje de riesgo. Entonces, siempre los riesgos se describen de la misma manera, debido a la causa, la descripción de riesgo, que es el evento del riesgo, y el efecto es lo que va a provocar sobre su proyecto. Entonces, aquí se describe de la manera larga, pero justo arriba en el title hay que poner una descripción que sea entendible y particular a ese riesgo. ¿Sí? El metalenguaje de riesgo, colóquenlo acá, cause, description and effect. Y arriba algo que sea mnemotécnico, que te dé a ti un entendimiento rápido del riesgo. Cuando pongas 20, 40 riesgos, se identifiquen claramente. ¿Ah? Gracias, un millón. Ok. Ese es un aspecto muy importante y es una gran avance del software. Uma descrição de causa bem detalhada ajuda pela mitigação de risco. O fato de identificar os riscos já ajuda a mitigar os riscos. Isso é muito importante. Eu tenho uma planilha já de riscos. Eu vou importar existente riscos register. Peraí. Esses levantamento e identificação de riscos de exemplo de projeto.
eu vou falar um pouco em português. E em projetos onde eu passo, coloco pelo menos para as pessoas eles já identificarem os riscos. Eu pego desta template, desse exemplo, e compartilho com todo o time. Entrego para toda a equipe e eles vão apontando, identificando os riscos. Para depois, eu vou compilar e importar, né, o Primavera Risk Analysis. Identificação por código alfanumérico, de acordo com engenharia, aquisições, suprimento, riscos relacionados a construções. Então, riscos de engenharia. Ok. Oh, graças. Metalinguagem de riscos. Descrever riscos de forma clara, objetiva e sem ambiguidade. Graças. Riscos de engenharia. E lá, descrição, erros em dimensionamento das quantidades do projeto de engenharia, de causa e efeito. Causa, fatores humanos, fadigas, erros, falta de atenção, fadiga, erro de software ou licença, software pirata ou software não qualificado para dimensionamento de engenharia. Qual é o efeito? Retrabalho de engenharia, erro de fabricação e los pior, retrabalho durante a obra. É um exemplo de risco associado ao desenho de engenharia. E falta de mão de obra de execução de engenharia, faltar projetista. Projeto com baixa maturidade. Não tem antecedentes para o desenvolvimento de engenharia. Não tem engenharia conceitual. É um exemplo de risco de engenharia. Em todos os riscos identificados, temos riscos de suprimento, atraso na receber proposta técnico-comercial para analisar, para consolidar, finalizar a contratação de los suprimento. Risco de construção. Retraso em la mobilização ou greve. Erro de programação, erro de cronograma, erro de schedule, de sequência de construção em cronograma, interferência de projeto, erro de fabricação, ou erro de topografia, ou precipitações mais além de lo previsto. Estes são exemplos de riscos em seu risk score, análise qualitativa, probabilidade, impacto em cronograma e impacto em custo. Setamos cada impacto e podemos prosseguir com a análise qualitativa, seguindo cada risco em sua descrição aqui dos riscos, cada risco em sua respectiva atividade do cronograma. Então, atrás de mobilização, vinculado pela atividade, mobilização, da equipe de montagem, precipitação, a mais do previsto,
vinculado às atividades de construção. Montar a estrutura. E erros de topografia, vinculado somente à construção. Oportunidade também. Na empresa de montagem de estrutura, pode ter melhor performance, melhor produtividade e associa também oportunidade às atividades do cronograma. É importante identificar bem os riscos e quantos maior detalhe, melhor. Utilizar a metalinguagem de riscos para ficar de forma mais clara cada risco. Ok? Quer contribuir mais um pouco, Alfonso? No, en general, esto está bastante claro. Ok. Así que, no, dale nomás, por favor. Ok. Podemos construir o impacto dos riscos em cima do plano, um plano ainda de pré-mitigação, e ele gera para nós, no software, o vínculo de cada... análise ainda quantitativa. Ela pega os dados qualitativos e vincula nas atividades, já trazendo para nós uma simulação y un valor encima da triangulación. Lo más importante cuando uno trabaja, eso sí, lo más importante cuando uno trabaja sobre los datos del cronograma, tiene que hacerlo principalmente sobre aquellas actividades que son de la ruta crítica. Evidentemente, dependiendo de la variabilidad, hay actividades que no necesariamente son parte de la ruta crítica en un inicio, pero sí en la posterioridad, debido a la variabilidad que tengan, tanto las actividades de la ruta crítica como aquellas que están cerca a la ruta crítica, pueden hacer variar la composición de la ruta crítica. Y eso es un detalle que tienen que tener en cuenta. Entonces, en el caso de este software, en que toma las asociaciones, toma la ruta crítica, pero también aquellas tareas que no son de la ruta crítica directamente, es bastante automático. Pero si no lo van a hacer con este software, tienen que estar muy atentos en tomar la ruta crítica y todas aquellas actividades que pudieran convertirse en ruta crítica dependiendo de la variabilidad. Eso. Discúlpame la interrupción. Ok, gracias. Tô deixando no chat também o LinkedIn meu, do Alfonso, para a gente se conectar. E lembrei que também temos o curso do Primavera Risk Analysis comigo, 23 de setembro a 14 de outubro, horário do Brasil, online ao vivo via Teams, às 19 horas até às 22h30. Sou Primavera Risk Analysis, 16 horas, para a gente construir modelo de riscos. Vou deixar no chat também o link. A quem se interessar, pode fazer a inscrição, depois entrar em contato também. Podemos agora construir o modelo de risco. Agora completo. Na simulação de Monte Carlo, utilizando probabilidade, impacto dos riscos e triangulação de duração das atividades, conforme a identificação que fizemos. É um modelo estatístico e em grandes projetos são obrigatórios rodar contingência utilizando simulação de Monte Carlo, para não ter uma contingência arbitrária. Simplesmente falar um percentual de um projeto, né, Alfonso? 30% de contingência para CAPEX. Não, aí identifica os riscos e sai a simulação de recomendação de contingência.
Teremos o projeto terminaria em 16 de dezembro. Temos, no mínimo, que ele vai conseguir terminar com um P80, uma probabilidade. Ele terminaria de dezembro para janeiro de 27. Pouco tempo, cerca de um mês apenas para vir. Mas a chance dele atingir o prazo praticamente é quase nula. Nós temos também a estimativa com relação ao custo. 8 milhões e a P80 ele sairia para 9 milhões e 200. Podemos copiar os valores e no Excel e podemos colar os valores. A gente chega na recomendação da contingência. Pegar a P80, qual o valor que a gente utilizaria. Deixa eu só pegar o valor aqui. Então, temos... Sí. Desde el punto de vista formal, todos los riesgos identificados generan riesgo de contingencia. ¿Cómo se calculen? Bueno, el software normalmente los calcula en probabilidad por impacto, ¿ah? Pero también usted podría generar el costo de esos riesgos dentro del presupuesto de su proyecto a partir de lo que cuesta el plan de respuesta, ¿ah? No está correcto calcularlo así, pero también lo podría hacer de la otra manera en un riesgo, por ejemplo, que genera un plan de respuesta, calcular el costo del plan de respuesta para que sea más ajustada la realidad de su presupuesto. Porque les recuerdo que los riesgos de gestión, perdón, los riesgos de contingencia son todos los riesgos que usted ha identificado. Aparte de eso, que usted además tiene los riesgos de gestión, que son los riesgos que es el dinero que se acumula o que se deja para los riesgos que no han sido identificados previamente. Ok. E é o gráfico de tornado. Temos as atividades e a probabilidade de risco nas atividades e o top-down dos riscos. E existe o top-down de riscos, os 10 maiores riscos. Erro de engenharia, retrabalho, atraso no recebimento de propostas, atraso em la mobilização, precipitação a mais do previsto, falta de danos. Tudo isso serve de parâmetro para fazer um relatório e apresentar recomendações de contingência. O software é fácil de manusear, tirar valores e colocar isso em Excel ou PowerPoint ou Word, tudo dá para ter. Isso tudo vai trazer para nós maior previsibilidade. Alguma pergunta?
Alguma pergunta específica? E espero poder ter contribuído para vocês. Com certeza. Em cima da apresentação. O que se faz depois disso é fazer o plano para mitigação aos riscos. Buscar os maiores riscos e suas mitigações. Oi, Ricardo. Sí, sí. Es posible hacer una correlación entre los riesgos para saber si hay algún que sea secundario o residual. O Una correlación entre dos o más riesgos. Só para saber se é residual. Isso. Vou falar em português. Se é possível fazer uma correlação entre dois riscos ou mais, para saber se um Sim. está influenciando o outro. E aí não é interessante Sim, na sim. amostra. Na hora de fazer o registro dos riscos, é importante ter essa atenção, porque quando a gente tem eu tenho um risco e como já tem a sequência lógica do cronograma do software, se eu já atribuir o risco a uma predecessora, ele já impacta nas demais. Então, eu não posso estar atribuindo ele também na seguinte. Por isso que não é bom fazer risco genérico. É bom fazer risco específico. Igual, por exemplo, assim, atraso de mobilização. Esse aqui é um risco específico. Cadê de construção? Aqui, ó, atraso de mobilização. Ele é um risco específico. Eu sei que se eu atrasar a mobilização, eu vou atrasar a montagem. Então, eu não preciso estar vinculando ele também às atividades de montagem. Porque aí é o caso do risco residual. É como se eu ainda estivesse pegando o percentual de probabilidade e impacto dele e ainda vincular em outras atividades. Ele não sabe que é mobilização, ele sabe que é esse percentual aqui, ó. Ele sabe que é um score de 20 em probabilidade média e impacto médio e impacto de custo alto. Ele vai pegar o percentual e também atribuir nas outras atividades. Então é melhor descrever na atividade correta para que não tenha risco residual. Excelente pergunta e obrigado. Lo que sí, el riesgo residual, no tener riesgo residual es bastante caro. Entonces, lo que pasa normalmente es que tú aceptas ese riesgo residual. Y con respecto a los riesgos secundarios, hay bastantes técnicas para usarlos. Lo que yo hago en general, le agrego una columna, porque acuérdate que aquí el registro riesgo tú lo puedes modificar en el software. Entonces, lo que hago yo, le agrego una columna y le pongo si es riesgo secundario de algún riesgo. Entonces, el identificador del riesgo principal se lo pongo en la columna que es riesgo secundario. Entonces, a raíz de eso los asocia. Pero de otra manera es muy complejo hacerlo. Esa es mi experiencia personal. Yo llevo 30 años en la gestión de riesgo, pero la identificación en el risk register del riesgo secundario es lo más importante para que tú puedas hacer después todas las asociaciones que quieras. No sé si te ayudé a responder algo. Sim, sim. Trouxe clareza. Bueno. ¿Tiene alguna outra pergunta? Então, podemos terminar. Quero agradecer, muitas graças, Alfonso, pelo convite.
pela participação, pela contribuição. Agradeço demais colegas, amigos, pela valiosa, isso é network, é trazer conhecimento que amanhã mesmo já podemos aplicar conhecimento adquiridos por aqui, ok? E bem-vindo, Guilherme Pontes. E agradeço. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite a todos. Que esté muy bien, Obrigado, muchas obrigado a gracias. todos. Boa noite. Ok, tchau. Graças. Obrigado Graças. pelo tempo aí Obrigado, à Guilherme. disposição. Obrigado, Zurita. Obrigado, Zurita, pela contribuição. Obrigado a vocês. Obrigado aí. Que esté muy Obrigado a bien. todos que participaram aí.